Muitos estudantes passam por dificuldades nos estudos, acabam se sabotando, não conseguem estudar de verdade ou às vezes acham que a estratégia que eles usam é a forma correta. E muitas vezes não é a maneira ideal de se estudar. Então tem muitos estudantes que não sabem estudar. E no vídeo de hoje eu quero fazer a parte 2 do vídeo de estudantes que não sabem estudar. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar. Se você não me conhece, é novo, por aqui eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a melhorar. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui. Bom, mas sem mais delongas, quais são as técnicas que muitos estudantes utilizam e acham que é a forma correta de estudar, mas na verdade acaba não sendo? A primeira delas é a questão de usar o resumo como ponto central de estudo. Muitos estudantes não sabem estudar e o que eles acabam fazendo? Eles pegam toda a matéria que tem no livro ou na apostila que eles têm e eles colocam todo esse conteúdo denso em um resumo, ou seja, eles fazem um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eles copiam e colam num resumo. E o que acontece? Acabam que eles só ficam lendo esse resumo para ir bem na prova e acaba que faz a prova, pode até ir bem, mas depois disso não consegue mais se lembrar de nada. E o que isso é prejudicial para os estudantes? Porque além de você usar o estudo, principalmente do resumo, como um ponto primordial, é um problema, porque a nossa memória exige que, para a gente conseguir absorver a longo prazo, a gente retenha essas informações desde a base. Ou seja, quando você só faz um copia, um Ctrl+C, um Ctrl+V, você acaba só pegando informação, colando e só jogando na tua cabeça e depois você vai esquecer. Isso é um problema, porque você não consegue relembrar dessas informações depois. Então, os estudantes que sabem estudar da forma correta, o que eles fazem? Eles pegam o estudo, estudam pela base, geralmente pelo livro ou pela apostila, eles fazem o resumo só para relembrar alguns tópicos. Então, eles usam o resumo como uma fonte de relembrar, de revisar aqueles conceitos. O resumo é aquele ponto que você olha, é esse conceito, lembrei. Eles não colocam muita informação, porque eles sabem que aquilo é só para eles olharem e relembrarem alguns pontos, e não o texto todo, porque eles sabem que o que eles já aprenderam já está na mente deles. Isso é um estudante que sabe estudar. O estudante que coloca muita informação no resumo só está decorando e provavelmente vai esquecer em uma semana ou até em dias. 2, 3 dias já acaba esquecendo o conteúdo. O segundo ponto que os estudantes que não sabem estudar geralmente fazem é estudar matérias alternadas no mesmo dia. E o que isso acaba acarretando? Quando você estuda muita matéria diferente no mesmo dia, não assistir a aula da escola, estou dizendo estudar. Quando você senta para estudar a matéria, até porque assistir a aula não é estudar. Assistir a aula é entender o conteúdo, mas não é estudar o conteúdo. Então, quando você estuda o conteúdo e você mistura muitas matérias, você acaba tendo uma confusão nas matérias, acaba se confundindo com os conteúdos e os conceitos não ficam bem fixos na sua mente. E o que os estudantes que sabem estudar realizam e fazem? Os estudantes que sabem estudar, eles estudam com estratégia. Isso é uma coisa que eu sempre vou repetir, vocês sempre vão ver por aqui. Estudo e estudante que sabe estudar, estuda com estratégia. E quando o estudante estuda com estratégia, o que ele faz? Ele estuda matérias complementares no mesmo dia. E o que seria isso, Igor? Matérias complementares, por exemplo, física, matemática, no mesmo dia, porque são matérias de exatas, então são matérias que exigem mais cálculo. Então você vai centralizar a tua mente para fazer isso. E muitas vezes alguma matéria liga na outra. Isso acaba fazendo com que você descarte 2 coelhos numa cajadada só, vamos dizer assim. Que você consiga aprender 2 conceitos em 2 matérias diferentes. Então você consegue otimizar o seu tempo, otimizar o seu estudo. Como eu disse, estudo é feito com estratégia. Então matérias complementares vão te ajudar justamente nesse ponto. Principalmente também filosofia e sociologia pode ser pontos que se liguem, então eles conseguem ser estudados juntos. Isso é estudar com estratégia. Então, quando você coloca as matérias que podem casar muito bem juntas, isso você pode utilizar até para as suas matérias da faculdade. Eu tinha matéria de filosofia e eu tinha uma matéria que era psicologia introdutória. Eu sei que tinha as 2 relações tinha as 2 relações de filosofia. Então, o que eu fazia? Eu estudava as 2 no mesmo dia. Porque às vezes um conteúdo conectava no outro. Isso me ajudava a otimizar o meu tempo. E o terceiro ponto que os estudantes que não sabem estudar fazem
é escutar música durante o estudo. Isso é um problema muito grande. Por que é o objetivo do estudante que escuta música do quanto estuda? Ele quer que ele consiga se concentrar melhor. Até aí tudo bem, eu compreendo. Só que ele não entende que o fator de algumas músicas pode fragmentar a sua concentração. O que acontece? Quando você escuta música enquanto estuda, o seu cérebro tem que se dividir entre escutar a música e conseguir captar o conteúdo que você está estudando. Então ele se fragmenta. Se você já tem dificuldade em concentração e você fragmenta ela, você está diminuindo mais ainda a chance de você conseguir memorizar, de você conseguir se concentrar e de você conseguir aprender o conteúdo. Então não é recomendado. O que eu sempre sugiro? Escuta a música antes de estudar para preparar teu corpo. Então coloca lá o fone e fica uns 5 minutos só para teu corpo entrar no estágio de concentração e aí sim você começa a estudar sem música, não com a música, porque a música, como eu disse, vai fragmentar sua concentração, principalmente se você é uma pessoa que tem uma concentração ruim. E o último, mas não menos importante, é o ambiente de estudo. Muitos estudantes estudam num local, depois eles mudam, depois eles vão para outro, eles ficam mudando de local de estudo. E por que isso é um problema? O nosso cérebro, ele detecta padrões. Então, quando você padroniza um local fixo de estudo, você tende a reter mais e concentrar mais. Por exemplo, assim, se você é um estudante que tem dificuldade de concentração e você fica mudando o seu local de estudo, o seu cérebro tem mais dificuldade para entrar no estágio de concentração. E quando você estuda sempre no mesmo lugar, todo dia eu estudo na minha escrivaninha, todo dia eu estudo ali no meu cantinho de estudo, todo dia eu estou estudando ali, vai chegar um momento que quando eu chegar perto desse local ou estar naquele local, o seu cérebro já vai identificar que aquele local é de estudo e de concentração. Então a tendência de você se concentrar vai ser mais rápida. Isso é estudar com estratégia. Isso que os estudantes que não sabem estudar não fazem. Eles ficam mudando de local e acabam que eles não conseguindo ter um foco maior, ter uma concentração maior. Então você ser estratégico nesse ponto é muito bom. Você colocar um local só para você estudar. Então, você estudar todo dia no mesmo local, vai chegar um momento que o seu corpo vai se acostumar com aquilo e quando você chegar naquele local, você já vai ter um estralo de concentração. Isso serve a mesma coisa para a cama. Se você sempre usa a cama para descansar e para dormir, então você vai fazendo isso todo dia. Quando você chega perto da cama ou deita na cama, você já entra no estágio de relaxamento. Isso é padrão de cérebro. Isso é uma coisa muito boa que pode ser utilizada a seu favor. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Então eu sugiro se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu também sugiro me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico, e também tá no link aqui da descrição. Lá no Instagram eu sempre comento com vocês sobre as caixinhas de perguntas, a gente consegue conversar pelo direct, então lá eu consigo tirar as dúvidas de vocês no sentido mais próximo, eu consigo ter um contato maior com vocês. E lá também, se você quiser ter um contato ainda mais próximo comigo, eu tenho as minhas mentorias e o meu curso, que é o MIP, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!